E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai começar essa nossa primeira aula aqui falando sobre o conceito de trabalho, né? Mas o que é o trabalho para a física? A definição de trabalho é quando você tem uma força sendo aplicada sobre um corpo e essa força ela tem a capacidade de dar ou de tirar determinada quantidade de energia desse corpo, né? Então vamos supor aqui, por exemplo, que eu tenho um corpo, um bloquinho, ele está aqui no chão e eu venho aqui com o meu dedo e faço uma força para a direita sobre esse bloquinho, né? O que vai acontecer com ele? Ele vai entrar em movimento e ele vai adquirir uma certa quantidade de energia relacionada ao movimento dele, né? Se deslocando uma distância d. E aí a gente pode calcular esse trabalho, que na física é representado pela letra W ou pela letra grega tau. A gente pode calcular esse trabalho como sendo mais ou menos essa força que eu apliquei nesse bloquinho vezes a distância que ele vai percorrer, se essa força aqui ela for constante. E aí a unidade de trabalho é joules, que na próxima aula a gente vai ver que é a mesma unidade de energia, certo? Por que eu coloquei esse mais ou menos aqui? Ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Vamos imaginar, por exemplo, eu tenho um corpo e esse corpo está se movendo para a direita, ou seja, o vetor velocidade dele está para a direita, porque eu apliquei uma força para ele para a direita também, né? Então, como o sentido de deslocamento dele está para a direita e minha força também está para a direita, dizemos que nesse caso aqui o trabalho ele é positivo, porque a força e a distância, os dois eles têm o mesmo sentido. Mas vamos dizer que, por exemplo, um corpo ele já estava em movimento para a direita, velocidade aqui para a direita, e aí eu venho e faço uma força no sentido contrário ao movimento dele, que isso pode acontecer. O que normalmente a gente vê é a força de atrito, né? A força de atrito ela tem um sentido contrário ao sentido de deslocamento desse corpo. E aí, nesse caso, essa força, o trabalho dessa força, ele vai ser negativo, porque a força e a distância têm sentidos contrários. Agora, vamos ver um exemplo aqui, como isso pode se aplicar nos cálculos, né? Então, vamos ver um exemplo. A gente tem aqui um corpo e eu tenho uma força de 5 newtons para a direita e outra força de 3 newtons para a esquerda. E eu sei que esse corpo ele vai estar se movendo para a direita, né? Ele vai se mover 2 metros para a direita. E aí o exercício ele vai te pedir o trabalho total sobre esse corpo. Como que eu posso calcular o trabalho total sobre esse corpo? Eu calculo o trabalho individual de cada força e depois eu faço a soma. Então, o trabalho da força 1 vai ser o quê? A força de 5 newtons vezes a distância que ele vai percorrer. 5 vezes 2, 10 joules. O trabalho da força 2 vai ser a força 2, 3 vezes a distância que ele percorre. 2. Só que aqui nesse caso, essa força está para a esquerda e o deslocamento está para a direita. Então esse resultado vai ser negativo. Vai ser 3 vezes 2, 6, menos 6 joules. Certo? E aí o exercício ele vai te pedir qual é o trabalho total desse sistema. O trabalho total a gente vai calcular como sendo a soma dos trabalhos. Trabalho 1 mais trabalho 2. Isso vai ser igual a o trabalho da força 1, que é de 10 joules, mais o trabalho da força 2, menos 6 joules. Então é 10 menos 6. Aqui o trabalho total sobre esse corpo foi de 4 joules.